sentar, por favor. E pode abrir nas suas Bíblias para o livro de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Enquanto vocês estão procurando na sua Bíblia, quero falar duas coisas sobre os anúncios. Primeira coisa, o pastor Justin, você falou sobre a comida durante a semana. Alguma coisa muito importante para a nossa igreja, para as missões, especialmente Moçambique, é uma maneira de ajudar com o sustento do nosso missionário, pastor Marcos, em Moçambique. É muito simples. Vem aqui durante a semana, entre 11 e 2 horas, e almoço conosco. Todos os dias nós temos almoço japonês aqui com o nosso missionário Kuni, preparando a comida de 11 até 2 horas da tarde. E só vem aqui para almoçar. Está aberto a todo mundo. Vocês que são pais da nossa escola também podem vir. Está aberto para todos, especialmente nossa igreja, entendendo que você fazendo isso 2, 3, 4, 5 vezes por semana, pode ser, almoçando aqui conosco, ajuda, porque tudo que entra vai para a nossa missão em Moçambique, a maneira que nós possamos honrar nosso compromisso lá com eles. Outra coisa, a segunda coisa sobre os anúncios, eu achei muito injusto, que a Peggy fez propaganda da aula que está dando, eu não. Acho que semana que vem vou ter que fazer uma propaganda para liderança cristã, a sua aula de seminário. Tá bom, Mateus capítulo 13. Quando você chega no capítulo 13 do primeiro livro do Novo Testamento, vocês vão notar que esse é um capítulo que Mateus coloca muitas parábolas. Parábola é uma história que Cristo cantou várias vezes, uma coisa comum, uma coisa que eles iam entender facilmente e sempre tinha um paralelo com um ensinamento cristão, um ensinamento de Deus, que às vezes era um pouco mais difícil entender. Tem algumas parábolas que realmente são difíceis. Tem alguns que depois que os discípulos ouviram junto com o povo que Jesus estava ensinando, nem os discípulos entenderam. Tem várias vezes que os discípulos, depois que todo mundo foi embora, eles chegam, porque eles não quis levantar a mão durante a multidão das pessoas, mas depois, em particular, chegaram perto de Cristo e falaram: mestre, você pode nos ensinar essa palavra? Nós não entendemos. Ele foi ensinando, bom para nós, porque nós podemos entender melhor. Mas essa que eu vou falar hoje à noite é muito simples. Ninguém perguntou: o mestre, o que significa isso? Porque é óbvio. Ele está falando sobre o tesouro escondido. Ele conta uma história, um versículo só. Ele não tinha que elaborar, porque é um assunto que a maioria de nós tem sonhos sobre isso, tem fantasia de achar um tesouro que vale mais do que nós podemos imaginar, algo que mudaria a nossa vida para sempre. E isso é que Jesus está falando. Hoje à noite é só isso, para nos entender o valor do reino de Deus. Não uma pregação que um pastor está querendo comparar coisas aqui com coisas sagradas e não. Essa é a palavra de Cristo. Isso é Jesus explicando para o povo, para todos nós. Como nós devemos enxergar o reino dos céus. Algo que é tão valioso que nós daria tudo que nós temos para adquirir um momento nesse reino. E enquanto nós falamos sobre isso hoje à noite, eu estou apontando algumas coisas desse versículo. Gostaria o tempo todo, cada um de nós, estamos analisando a nossa própria vida, como se fosse Jesus falando diretamente por você. Você acha que essa vida cristã, as promessas de Deus, o reino dos céus, a eternidade, tudo que encaixa dessa sobrenatural de Deus, que Ele oferece para todos nós, que valor tudo isso tem na sua vida? Tem valor algum ou não tem valor nenhum? E como está mostrando isso? Como está demonstrando isso?
Será que a sua vida mostra o valor que você coloca nas coisas de Deus? Ou você está aproveitando as coisas de Deus como você se aproveita qualquer outra coisa que de vez em quando você gosta? Aqui Jesus está falando, Mateus 13, versículo 44. No meio de muitas parábolas. Seria bom essa semana, tira um tempo da semana e vai estudando, lendo, relendo em Mateus 13, depois ver na sua Bíblia, em cima de cada parábola, vai mostrar nos outros evangelhos, onde também fala, onde eles escrevem sobre a mesma coisa, talvez mudaria um pouquinho, dar um pouco mais informação para você entender bem essas histórias que Jesus está ensinando, usando coisas comuns, comparando com coisas celestiais. E essa aqui ele diz, versículo 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Aqui Jesus, rapidamente, em algumas palavras, está falando algo para eles, para o povão, escutando esses ensinos dele, uma coisa que eles iam entender muito bem, porque a maioria sonha. Alguém não sonhou de fazer isso? De achar, de repente, achar, talvez você fique na praia com aquela coisa que procura coisas metálicas no chão, tá? Você talvez procure isso a vida inteira, mas todo mundo tem esse sonho, alegria de, imagina, se encontrar um tesouro que vale mais do que podemos imaginar. Como isso mudaria a sua vida? Jesus está falando que é um certo homem, um homem qualquer, uma pessoa, não é uma pessoa especial, qualquer pessoa, todos nós aqui, que um dia, ele não fala como, mas ele está andando no terreno, no campo de outra pessoa, não é dele, e ele, de alguma maneira, ou ele foi lá para plantar uma árvore, para a pessoa construir uma torre, talvez ele caiu no chão e no momento de levantar, ele sentiu alguma coisa no chão, ele não viu e foi lá para buscar. Ele estava em cima dessa terra, alguma coisa aconteceu que ele começou a ver debaixo do chão, porque estava escondido, alguém escondeu lá anos atrás, talvez a pessoa morreu, ninguém sabe que está lá, e de repente, por alguma razão, esse certo homem, não era ninguém de importância, estava em cima de um terreno de outra pessoa e achou esse tesouro. E no momento que ele achou, ele já sabia o valor. Ele não consultou com ninguém, ele não chamou o pastor para ver se fosse uma coisa que valia alguma coisa. Ele sabia que esse tesouro, essa é algo que vai mudar a minha vida. Essa tesouro não pode falar com ninguém, porque todo mundo vai querer isso. Eu não quero compartilhar isso com ninguém, eu quero tudo para mim. Então ele escondeu de novo, e ele saiu de lá com alegria. Mas ele, sabendo, para obter esse tesouro, ele não tinha condições. Ele não tinha condições para pegar o tesouro, leva para o dono do campo e diz, quanto você quer por isso? Porque ele sabe que não tinha condições de comprar o tesouro. Era além da capacidade dele. Por isso ele escondeu de novo. Ele foi, ele vendeu tudo que tinha. Ele não só vendeu algumas coisas, ele vendeu tudo que tinha. E ele não voltou para comprar o tesouro, porque era muito mais que ele podia gastar. Ele voltou para comprar um simples campo. E negociando com o campo, ele comprou o campo e depois deu a ele permissão para ser dono desse tesouro. O ponto aqui que Jesus está ensinando é muito simples. O ponto aqui é simples, é isso que eu quero que nós pensamos hoje à noite como um desafio para nossas vidas todos os dias. Esse tesouro escondido de Deus, Jesus falou que é comparado com o reino dos céus. O reino dos céus é o momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós entramos no campo de Deus. Ele nos deixa andar na terra santa, na presença dEle. E junto com o nosso perdão do pecado, junto com nossa direção nova, um novo tempo na nossa vida, um novo nascimento, uma nova vida divina, eternidade, além de tudo que nós temos,
o reino de Deus é tudo isso. O reino de Deus não tem fim. O reino de Deus para você tem começo quando você entra no campo de Deus. Uma coisa interessante, que esse tesouro não estava no campo dele. Ele não nasceu no campo onde tem tesouro. Ele não era dono do tesouro. Algo tinha que mudar na sua vida. Ele tinha que sair do seu lugar, da sua zona de conforto, do seu campo, e ir para o campo dos outros. Quando Jesus estava na terra, ele começou a chamar os discípulos. O que ele disse? Segue-me. Para receber o reino dos céus, para fazer parte do campo de Deus, nós temos que deixar o nosso lugar e ir no outro lugar. Nós não podemos ser seguidores de Deus e permanecer onde nós estamos. Biblicamente, está falando literalmente. Na Bíblia, literalmente, na época de Cristo, ele tinha que deixar tudo e todos e seguir fisicamente Jesus. E eles fizeram isso. Fizeram isso por mais que 3 anos. Até no final da vida de Cristo, ele falando sobre certas coisas, nós vamos ler hoje à noite ainda, e o apóstolo Pedro diz, mas Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Hoje em dia, não é para todos nós, não é necessário deixar todo mundo e todas as coisas, mudar de cidade e vai andando atrás de Cristo. Mas no seu coração, no meu coração, deve ter essa disponibilidade em nossas vidas para deixar aí tudo. Porque quando ele fala sobre esse homem qualquer que achou essa casa, não era um homem rico, não é um homem que tinha todos os bens do mundo, era um homem que ele sabia para obter, para adquirir esse tesouro, eu tenho que vender tudo, todas as coisas, para poder ter esse tesouro na minha vida. É isso, segundo Jesus, deve ter a mentalidade de cada um de nós. Outra história de Jesus conta sobre construindo aquele torre. Ele falou, antes de construir, você tem que contar o custo. Quanto vai te custar? Porque se você começa sem contando o custo para terminar, você faz pela metade e você deixa, todo mundo vai rir de você, zombar de você, e você começou uma coisa que nem pensou bem, não tem condições, gastou tanto dinheiro, mas não vale nada, porque você não tem condições, não tinha condições para terminar. Jesus fala muito sobre isso. Antes que nós vamos aproveitar o tesouro que Deus tem escondido para todos nós acharmos, nós temos que contar esse custo. Será que eu tenho o suficiente para adquirir, para fazer parte do reino de Deus? E a resposta para todos nós é sim. Todos nós temos a riqueza, todos nós temos tudo o que é necessário. Receber faz parte do reino de Deus. Receber a salvação de graça por Deus, perdão dos nossos pecados, vida eterna, bênçãos de Deus eternas. Todos nós temos a capacidade dentro de nós, as riquezas que Deus exige para ter tudo isso. Mas tem que ser a decisão nossa para dar isso para Deus. Não estou falando de pegar tudo que você tem, leva aqui à porta da igreja e se livre de tudo, achando que vai comprar a sua salvação, vai comprar a sua parte, o seu campo. No reino de Deus, não. É usando a sua vida como um sacrifício para servir, para aceitar, para ajudar, para viver por Deus com tudo que você tem, daqui para frente. Isso é o que precisa na sua vida para adquirir o campo, para fazer parte da parte de Deus. E dentro disso tem outros tesouros que nós não podemos nem imaginar. É tão valioso. Você não acha que o homem na história, essa história que Cristo ensinou, não mudou a sua vida? Não sei quantos anos esse homem tinha, não sei quantas coisas, Jesus não importa com isso. Mas imagina, tudo que você tem. Você já casou, já tem filhos, já tem investimento, já tem seu emprego, já tem o seu futuro, acha que vai nessa direção. E de repente você acha algo que mudaria tudo isso. Você não está mais
mais interessado em continuar nessa direção. Agora é outra direção, muito mais ampla, muito melhor, coisas que você nunca imaginou. É isso que Jesus está falando aqui. Para ter vida eterna, para ter a salvação das nossas almas, para ter perdão, para receber o sangue precioso de Cristo que cobre os nossos pecados eternamente. É um tesouro que nós não podemos nem imaginar o preço. Jesus pagou o preço com a sua vida. Agora, para adquirir isso, nós temos que enxergar essa oportunidade de ser salvo, oportunidade de herdar a vida eterna, não como algo que eu preciso, tenho que dar algo em troca, não, entregando com alegria tudo que nós temos. E se nós não conseguimos fazer isso, nós não vamos adquirir tudo que Deus tem para nós. Está falando, mas pastor, está dizendo que eu preciso largar tudo, eu preciso entregar tudo, eu preciso abrir a minha mão por tudo que eu tenho para seguir Cristo? Eu só quero salvação, eu só quero vida eterna, eu quero ser perdoado no pecado, eu vou na igreja de vez em quando, eu vou ajudar, investir no reino de Deus, eu quero fazer parte do reino de Deus, mas eu não quero investir tanto, porque ele acha que ele não precisa. Eu vou de vez em quando para a igreja, vou tentar mudar algumas coisas da minha vida, mas tem certas coisas da minha vida que eu gosto, não quero mudar. Está dizendo que eu não posso ser salvo por causa disso? Eu não estou falando isso. Foi Jesus que falou isso. Ele falou, o reino dos céus é como um tesouro escondido, e o homem que encontra, ele reconhece o valor tão grande, que ele com alegria vende tudo, muda completamente a sua vida para obter o tesouro. Se nós não temos isso na nossa vida, se nós estamos levantando a mão para não ir para o inferno, estamos sendo batizados para ganhar alguma coisa nessa terra, é tão perigoso essa pregação de ganhar dinheiro, de prosperidade aqui na terra, porque é completamente contrário ao que Jesus está falando aqui. Não se preocupa com tesouros nessa terra. Ele sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Ele quer que nós vivamos bem. Ele quer que nós trabalhamos, pagamos as dívidas, tem coisas boas para a família. Ele sabe todas essas coisas. Ele nos dá condições diariamente para fazer isso. Mas com todas essas coisas, em nosso coração, nós temos que ser dispostos a abrir mão de tudo que nós temos, de todos os nossos sonhos, porque nós entendemos que o reino de Deus, a nossa salvação eterna e todas as outras coisas que estão dentro do reino de Deus, que esse tesouro vale muito mais do que qualquer outra coisa que eu possa imaginar. E quando eu entrego as minhas coisas, quando eu saio do meu campo, que eu gasto tudo que eu tenho para estar no campo de Deus, Ele vai me cuidar, Ele vai ser o meu pastor, Ele vai me guiar. Eu tenho fé que tudo isso vai funcionar, mas eu tenho que ter fé suficiente para largar a mão, para abrir a mão de tudo que nós temos. E se eu não faço isso, segundo Jesus, você não tem o tesouro. Eu acho que a pergunta para a maioria não é o que você daria, o que você entregaria por ser um seguidor verdadeiro de Cristo. Porque pode ter uma lista de muita coisa. Eu acho que o que define a maioria da gente é o que você não daria, o que você não é disposto de entregar. Que sonho é mais importante? Que trabalho? Que relacionamento? Qual dos seus filhos é mais importante? Seu investimento? O que é que você tem um prazer, um vício? O que é que você tem que você fala, não, eu daria tudo, mas esse não. Sabe que aquela não é o seu tesouro. E esse tesouro que você vai levar para o inferno.
Porque se nós não damos, segundo Jesus, tudo, disposto a entregar tudo, não vamos adquirir esse tesouro. Nós não compramos o tesouro, entramos no terreno. A salvação, tesouro de Deus, é da graça de Deus. Ele nos dá, porque nós tomamos a decisão, pela fé, de deixar nosso campo e dar tudo possível para chegar perto de Cristo, para ser um seguidor de Cristo. Esse é um homem qualquer. Todos nós, aqui hoje à noite, vamos nos encaixar nesse grupo de qualquer homem, qualquer mulher, ou no próximo versículo, versículo 25 e 26. Jesus continua com essa mesma ideia. Ele diz: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Eu achei interessante que a primeira parábola ele fala de um certo homem, qualquer homem. Mas aqui ele já vai distinguir em negociante. Negociante, o homem de negócio. O homem que já procura fazer o melhor negócio possível. Ele tem coisa para vender, ele tem coisa que ele quer comprar. Ele vai negociar. Ele sempre quer chegar em cima. Ele nunca quer fazer um mau negócio. É igual aquele vendedor de carro. O carro dele é sempre melhor do que o seu. O preço é sempre mais alto. Ele sempre vai querer fazer um bom negócio, sempre fica ganhando. O negociante é isso. E essa vez Jesus falou que esse negociante, ele também viu. Ele entende o mercado. Ele viu que essa pérola não tem valor. É muito mais valioso que tudo que ele tem. Talvez ele tinha uma mala cheia de pérolas. Mas ele achou um. Ele falou que essa vale mais que eu tenho. Eu vou vender tudo para obter isso. Você tem o mesmo entendimento? Você tem o mesmo desejo de buscar Deus, de achar os tesouros de Cristo, hoje e para sempre, como esse negociante? Ou você é como um negociante ainda, negociando com Deus? Deus, se me dar um pouco da salvação, eu vou te dar um dia da semana. Eu vou na igreja aos domingos. Se dá um pouco mais, se vai escutar as minhas orações e me abençoa, eu vou incluir um pouco do dízimo. Se você então vai fazendo esses negócios com Deus, um negociante. O problema é que a maioria dos negociantes, eles nunca chega ao momento de se entregar 100%. A Bíblia diz: se você me buscar de todo o seu coração, vai me achar. Jesus não fala: se me buscar mais ou menos, vai me achar. Não. A Bíblia diz: se você bater, eu vou abrir a porta. Nós temos que buscar. O Espírito Santo vem chamando a gente, pedindo a gente, dando oportunidade para a gente ouvir a palavra, dando oportunidade para vir aqui na igreja, para assistir na televisão, dá oportunidade de alguém chegar perto de você e falar sobre as coisas de Deus, dá oportunidade de alguém entregar um presente de uma Bíblia para você. Está acontecendo as Olimpíadas lá em França. Como o nosso grupo pequeno, nossas igrejas dos Estados Unidos foram para o Rio, com alguns de nós entregando Bíblias, estão lá na França entregando Bíblias, milhares de Bíblias, quer dizer, João e Romanos, para muita gente lá. Imagina a pessoa que não sabia que estava tão perto de um tesouro escondido de Deus, e recebe uma Bíblia na sua própria língua. É de todas as línguas do mundo estão entregando Bíblias. Você é de onde? De Moçambique? Aqui é a Bíblia em português. Você é de onde? De Itália? Aqui é italiano. Estão entregando Bíblias. Imagina a pessoa pegando esse pequeno livro, ir para casa com o tesouro do reino de Deus nas suas mãos, abrindo possibilidade de ele poder obter, adquirir a vida eterna. Não tem nada que podemos vender, entregar para comprar isso. É além da nossa possibilidade. Mas Jesus diz: vem, me procura, e eu vou te dar.
mas temos que procurar de todo o coração. Nós não podemos achar, mas eu tenho isso na minha vida, esse pecadinho é uma coisa que é só para mim, eu quero continuar. Temos que abrir a mão por tudo. É muito claro. Muito claro. Nenhum discípulo, depois disso, foi chamando Jesus. Jesus, nós não entendemos isso. É muito difícil. Não é? Essa é muito claro. Nós temos que entregar tudo para receber. Se não entregamos tudo, não recebemos nada. De onde você está nisso? Eu posso dizer com certeza que todos aqui, todos que estão assistindo na televisão, todos já acharam o tesouro. O tesouro escondido de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. É um lugar, vida eterna, no paraíso junto com Deus para sempre. É o posse de tantas bênçãos. Jesus até falou, outro lugar, Mateus, capítulo 7, diz, não acumula tesouros aqui na terra, que a pessoa pode entrar, roubar, vai perder. Acumula tesouros lá no céu. Então tem aquele famoso ditado que quando nós morremos, nós não podemos levar nada conosco. A nossa riqueza vai ficar aqui na terra. Mas nós devemos acumular, enquanto nós estamos vivos, tesouros lá no céu. Temos essa possibilidade. Jesus ensina, quando nós seguimos a Ele, quando nós obedecemos a Ele, quando nós amamos uns aos outros, quando nós entregamos nossa vida para servir os outros, quando nós damos em dinheiro para os pobres e para a obra de Deus, quando nós fazemos coisas simples aqui na terra, estamos acumulando tesouros lá no céu, que vão ser para sempre. Se você tem um contador que vai falando para vocês sobre seus investimentos, eles vão dizer, faz a coisa hoje, não pensando em daqui 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, faz os seus investimentos pensando daqui 30 anos, para ter certeza que daqui 30 anos você vai ser bem. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando de faz os investimentos ao reino de Deus para ter uma volta daqui 5 anos, 10 anos. Ele está falando, pensa 30 milhões de anos, que ainda você vai regozijando em tudo que você investe no reino de Deus hoje. Não tem fim, não tem nada melhor do que isso. E é isso que Jesus quis explicar para o povo 2000 anos atrás. O Espírito Santo quer nos ensina isso até hoje. Nós temos que entender isso em nossas vidas. Só mais um versículo que eu quero que nós lemos hoje à noite. Nós lemos que esse homem, ele voltou com alegria, com gozo, porque ele achou algo que ia mudar a sua vida, e ele estava, sem dúvida, pronto e preparado para dar tudo que ele tinha para adquirir. Não tinha dúvida, não tinha que perguntar a ninguém, não consultou ninguém. Ele sabia o valor do tesouro. Um pouco diferente do que outro rapaz com quem encontrou com Jesus, procurando um tesouro a vida inteira, procurando o campo de Deus, procurando intimidade com Deus, procurando vida eterna. E ele finalmente achou Jesus, encontrou com Jesus. Ele pergunta a Jesus, mestre, o que eu preciso fazer? Ele achou o tesouro. Ele quis saber o que ele precisava fazer para adquirir esse tesouro. Em Marcos capítulo 10, versículo 17, quando Jesus ia saindo, um homem correu. Esse homem estava buscando. Eu sei que hoje à noite tem pessoas buscando. Tem pessoas buscando melhorar a sua vida. Tem pessoas aqui visitando a igreja, buscando algo que não tem. Buscando melhorar talvez o relacionamento, melhorar a sua vida, ter uma vida mais correta,
mais moralidade à sua vida, achar um lugar onde você possa ter confiança que as suas crianças vão receber um amor, um ensinamento, biblicamente, está procurando algo que não tem. Está procurando no lugar certo, na casa de Deus. Está buscando, está querendo entender melhor. Esse homem, 2 anos atrás, estava fazendo tudo isso, buscando. Ele era um judeu, ele entendia a lei, estava colocando a lei em prática, estava obedecendo as coisas. Finalmente ele se encontra com o Messias, a promessa da lei. E ele diz para ele, vamos ler de novo: quando Jesus ia saindo, o homem correu na sua direção e se pôs de joelhos até diante de Cristo, lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Então a gente está falando, então você encontrou então com Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. A Bíblia diz que Deus ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer no seu lugar. Jesus está olhando para você agora, Ele te ama. Ele não ama se alguém está aqui hoje ainda vivendo uma vida contra Deus. Ele não ama a sua vida. Ele ama você, sua alma. Ele te criou. Ele te criou para um propósito muito melhor. Mas Ele quer que você busque. Ele quer que você vai cavar, vai entender, vai achar, vai reconhecer o valor de tudo que Ele está oferecendo, de tanto que você daria tudo para entrar. E aí você está preparado, terra boa, para receber a semente divina de Cristo. Esse homem, versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. E Jesus fala assim: falta-se uma coisa. Então você está quase. Mas quando Jesus falou a parábola, ele diz, ele vendeu o quê? Tudo. Faltou alguma coisa? Não. Vendeu tudo e por isso adquiriu o tesouro. Ele olhou nesse homem, estava fazendo muita coisa boa. Ele diz: mas eu estou percebendo o que falta. Jesus sabe o que falta na sua vida. Quando eu perguntei, você analisa a sua vida, não é tudo que vai dar a Deus para entregar, para sacrificar, é aquela coisa que você não quer abrir a mão. Jesus está olhando nessa coisa, Ele está percebendo, é isso que eu amo você, mas falta alguma coisa ainda. Ele diz para esse homem é rico: vá, venda tudo o que você possui e dá o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. A questão não era o dinheiro, a questão era o valor que esse homem ia colocar em Cristo. A sua vida eterna, o reino dos céus. Diante disso, versículo 22, ele, o jovem, ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muita riqueza. Está vendo a diferença? O homem qualquer, ele entendeu o tesouro, ele sabia o valor, ele tomou uma decisão assim: eu vou vender tudo que eu tenho, vou esconder isso, vou vender todas as coisas, vou mudar a minha vida drasticamente, não estou interessado mais em nada que eu estou fazendo, eu vou pegar, comprar esse campo para ter esse tesouro. E a Bíblia diz, ele saiu com alegria pensando nisso. Mas o outro homem que não deu valor ao Cristo, não deu valor total, supremo ao reino dos céus, ele se afastou na tristeza.
Todos nós daqui a pouco vamos levantar e sair do prédio. Alguns com alegria, sabendo que você já tomou essa decisão, já abriu a sua mão de tudo, você recebeu Jesus como seu Salvador, ainda você está vivendo esse novo tempo, essa nova vida em Cristo. Tem outros que vão sair chateados e tristes, falando que acho que não vale a pena. Não tenho condições para cumprir, eu não quero fazer esse compromisso tão grande para ser um seguidor de Cristo. Eu achei que seria mais simples. Eu achei que eles me levam lá, me batiza e me dá essa vida eterna. Não é nossas regras, não é nosso jeito. Muitas igrejas que enchem o prédio, prometem muita coisa, tem muita gente lá, mas tem poucos que realmente estão de verdade. Jesus fala que no dia do julgamento, muitos virão, chamando Ele do Senhor, Senhor. Aprendeu a falar isso nas igrejas. Senhor, Senhor, no Teu nome fizemos muita coisa. Jesus falou, apartai de mim, vocês ainda cometem iniquidade. Você ainda não mudou a sua vida, não entregou tudo para Deus. Eu nunca te conheci. Porque há um compromisso, há uma responsabilidade de todos nós. Estamos agora andando em cima do tesouro. O tesouro está aqui. Basta nós entregamos, cavamos, dá tudo que nós temos para adquirir. E a questão é isso. Esse homem rico, ele continuou sendo um negociante das coisas espirituais. Negociando com Cristo. Ai, Jesus, eu não estou matando ninguém, não estou fazendo adultério, não estou mentindo, obedeci os meus pais, que talvez ainda estava obedecendo os pais, estou fazendo boas coisas, vamos negociar. Jesus fala que não existe, é 100% ou nada. Enquanto nós cantamos hoje à noite, você tem esse momento de reflexão na sua vida. Quem é você? Certo homem, certa mulher, que agora está entendendo o valor, você achou o tesouro, sabe que é a pessoa de Cristo, é um lugar eternamente no paraíso com Deus, é um pós, tantos bênçãos, tantos tesouros, para agora e para sempre, não tem fim. Tudo isso é um tesouro. Você pode tomar decisão hoje à noite, de entregar a sua vida, e seguir fielmente, arrepender, sai do seu campo, e vai no campo de Deus. Você pode olhar e falar, isso não vale a pena. A minha vida, as coisas que eu tenho são mais importantes para mim. Continua. Quando o apóstolo Paulo pregou em Atenas, muitos depois daquela mensagem, grande mensagem que ele pregou, a Bíblia diz que alguns acreditaram, alguns negaram, e alguns falaram, vamos pensar mais, depois te falo. Essas decisões que estão sendo tomadas aqui hoje à noite. Eu espero que com o Espírito Santo tocando, porque é uma decisão que não faz naturalmente. Tudo que é baseado na fé vem de Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Decisões eternas são baseadas não daquilo que nós podemos ver, mas daquilo que nós queremos. Antes de tomar uma decisão qualquer, pede para Deus abrir o seu coração, aumenta a sua fé. Porque se você tomar uma decisão só para ficar rico aqui nesse mundo, perdeu essa lição. A lição é se esvaziar de tudo que você tem para obter algo que é impossível obter. Tesouro de Deus. Isso é decisão nossa. Eu espero que hoje o Espírito Santo tocou no seu coração para você poder tomar essa decisão. Para de negociar com Deus. Para de não dar valor nas coisas de Deus. Se você aqui já tomou a decisão, talvez já é membro da igreja, mas a sua vida não está mostrando que você está levando sério,
Você fez o seu compromisso com Deus, mas agora parece que as coisas desse mundo são mais importantes. Você não está sendo fiel ao seu compromisso. Você está colocando mais valor nas suas coisas, nos seus relacionamentos, nos seus sonhos. Servindo a Deus quando tem tempo, quando é mais simples. Isso não é a ideia de Deus. Deus quer que as pessoas sejam comprometidas, consagrados. Então faça isso, tome essa decisão. E você nunca vai achar que era demais. De tanto que Deus vai abençoar a sua vida, você vai querer continuar dando mais para Ele. No livro dos Atos, após Jesus morrendo, ressuscitando, voltou para o céu, acredito que foi o apóstolo Paulo, Pedro, que falou, repetindo algo que Jesus falou. Jesus falou, é muito melhor dar do que receber. E quando nós entendemos isso, começarmos a dar a nossa vida para os outros, aí começa essa bênção na sua vida. O que você tem, que tem mais valor do que o reino de Deus, é isso que vai atrapalhar a sua vida. Vamos ficar em pé e vamos cantar.